Olá, mulheres! Você sabia que se você conhecer melhor o seu ciclo menstrual, você pode passar por um processo de autoconhecimento e se conhecer ainda melhor? Então, vamos falar disso. Menstruar faz parte da biologia feminina, mas também há um contexto histórico, uma construção social em cima do que é a menstruação, das ideias sobre a menstruação e como as mulheres lidam com a menstruação. Pelo menos as mulheres da minha geração, com a minha idade, eu tenho 31 anos, cresceram ouvindo que a menstruação é algo ruim, é algo que atrapalha a vida da mulher e que é algo que é difícil de lidar. E o sangue é sujo e é mal cheiroso, entre outras ideias. Na história, aparece em alguns momentos essa ideia de que o sangue sujo tem que ser jogado fora, e não é à toa que numa sociedade como a nossa, capitalista e que demanda muito da gente, a gente não consegue lidar com esse fluxo, com esse fluido de uma maneira muito ecológica. A gente usa absorvente descartável, a gente joga o nosso sangue fora e a gente passa por esse período achando que o ciclo menstrual é só o sangue que sai. Mas não é bem assim. Para mulheres que precisam saber mais sobre o ciclo menstrual e vão dar mais atenção a outros momentos do ciclo menstrual, como por exemplo a fertilidade, você já pensou que conhecendo esse ciclo todo, do mês todo, o que acontece com você durante todo o período, o que acontece com o seu corpo, você pode conhecer mais sobre a sua própria personalidade, as suas emoções, entender mais do que é a TPM, por exemplo, porque TPM é uma coisa que a gente ouve falar, aquela mulher tá de TPM, os homens falam isso o tempo inteiro, querendo se munir de alguma forma, né, das mulheres nesse período. As próprias mulheres não sabem muito bem o que é esse período, por que acontece esse período ou como ela mesma se sente nesse período. E eu sei disso, eu tô falando disso porque eu mesma fui descobrir que eu precisava entender mais do meu ciclo menstrual, sei lá, deve ter uns 5 anos, eu acho. Ou seja, é uma coisa que realmente ninguém ensina pra gente. Nem nossa mãe não ensinou pra gente, e ninguém fala disso em lugar nenhum, até porque não é um tipo de assunto que as pessoas estão dispostas a tratar de uma maneira, até porque não tem nenhum interesse também real em tratar desse tipo de assunto. Até sobre isso, coletores, por exemplo, menstrual. Eu também fui descobrir, eu acho que não tem nem 10 anos, que eu poderia usar outra forma de coletar o meu sangue que não fosse com absorvente descartável ou com o tampão de algodão, né, que vai ser um tipo de coletar o sangue que você vai acabar jogando fora sem ter contato nenhum com ele, sem poder ver o sangue, como é no começo da menstruação, no meio e no fim. Você precisa desse contato com o seu sangue e com o seu corpo, porque em cada período, em cada fase, você vai ter emoções ligadas a cada período, emoções diferentes. Nem todo mês, por exemplo, serão as mesmas emoções. Em cada mês, pode ser que nesse mês você menstruou na lua minguante e aí você estava mais introspectiva e provavelmente você vai ficar assim durante um tempo, e depois pode ser que a sua menstruação, a data na qual você menstrua, mude de lua, e aí você vai estar em um outro momento, em um outro período, numa lua crescente, talvez um pouco mais para fora, querendo fazer coisas mais ligada ao mundo externo e não ao mundo interno. Então, esse papo não é tão hippie e nem feminista assim. Para você, mulher que não é feminista e nem hippie, você pode se beneficiar também desse conhecimento, que é um conhecimento que a gente foi forçada a deixar de lado porque a gente não tem tempo para fazer esse tipo de coisa, de observar nós mesmas e como a gente passa pelo período menstrual e como é o nosso ciclo, e entrar em contato com o nosso sangue, coletando de uma outra maneira. Então existe, sei lá, copo de silicone, que é um copo interno que você pode colocar, e quando você tira, você tem contato visual com o seu sangue, você sabe como ele tá, a cor, a densidade, o cheiro é importante. Porque um dia disseram que o cheiro é
fedido, mas não é, né? É um cheiro que faz parte do seu corpo. E que se você não sentir isso, você não vai saber o que está acontecendo. Ou seja, você pode até prevenir eventuais doenças ou bactérias por meio dessa sensibilidade, desse contato. Não só o sangue, também você pode entrar em contato com outros fluidos durante o seu ciclo. Então, o fluido que vem no período fértil, por exemplo, é um fluido muito específico. E se você observar esse fluido, você vai começar a ver que é sempre parecido, todo mês no seu período fértil vai ter um fluido de uma maneira Y, enfim, não vou entrar nesses detalhes e até, na verdade, vou indicar um site que vai estar na descrição para você olhar, que é uma bióloga que fala sobre tudo isso, sobre o ciclo menstrual, o período da fertilidade e como é cada fluido. Então é muito interessante o material que ela tem, um site inteiro sobre isso. E isso vai ser importante para você conhecer mais sobre você mesmo, sobre as suas emoções. Às vezes a gente, pelo menos, tô falando aqui a partir de uma experiência pessoal, porque é só daqui mesmo que eu posso falar sobre isso. Pelo menos eu mesma, durante muito tempo, sem entender sobre o meu próprio ciclo, sofri diversas vezes pensando que eu estivesse num estado muito down, muito depressivo, ou que eu estivesse num estado muito eufórico e muito além do que eu deveria, e que a gente acha que a gente tem que se manter sempre numa constante. Para a mulher isso realmente não vai dar certo. Se a gente começa a entender que o nosso ciclo está mexendo com as nossas emoções, que o nosso ciclo está ligado com fases da lua, que também mexe com as nossas emoções enquanto ser humano, a gente começa a perceber que é super normal a nossa variação de humor e que a tal da TPM é uma coisa que realmente acontece, mas que ela é super controlável. Se você se conhece, você consegue lidar com essas situações, talvez de estresse, de mau humor, às vezes a questão da cólica. Você pode prevenir, se você sabe que está vindo aquele período de que você sente mais cólica, então a sua vida vai ficar muito mais fácil. E um processo de autoconhecimento muito importante e muito forte. E eu acho que para as mulheres que, como eu, não tiveram a oportunidade de saber disso antes, nunca é tarde, e que isso não é ser hippie demais e nem, enfim. Eu acho que cada mulher tem que ter a liberdade de usar o absorvente descartável se quiser e se achar mais confortável. Eu mesma, em algum período da menstruação, acho mais confortável. Às vezes acho mais confortável o coletor menstrual. Existem hoje outras tecnologias, tipo calcinha absorvente, que é reutilizável. Existem, enfim, vários tipos, vários métodos para você entrar em contato com esse período de uma maneira diferente, um pouco mais disposta, um pouco mais aberta, para entender esses processos, que não aqueles que a gente cresceu ouvindo, que o sangue é sujo, que tem que ser jogado fora, que ninguém pode saber que você está menstruada. Quantas vezes na escola, em algum lugar público, e aí você estava menstruada e precisava de um absorvente e a pessoa passou o absorvente para você, sua amiga ou sua mãe, não sei, super escondido, como se ninguém pudesse saber que você tá nesse período. Claro, você não precisa levantar uma bandeira e sair por aí na rua dizendo que tá menstruada, né? Não importa pra ninguém, na verdade. É um processo seu. Mas também não precisa ser uma coisa que a sociedade diz que é feio, né? Que é ruim se passar por esse momento. Não é. Pode ser um momento de muito crescimento e aprendizado. Também queria falar que hoje tem calendários lunares feitos para mulher, agendas, onde você pode encontrar mais informações, fazer um processo seu, um ritual seu de autoconhecimento por meio desse processo menstrual, desse período menstrual, do ciclo todo, enfim. É isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a pensar
sobre o seu próprio corpo, sobre a sua menstruação, que é uma coisa tão divina e uma coisa tão viva, e que você realmente possa aproveitar de tudo que o seu corpo tem para te dar, e com bastante abertura, assim, com a cabeça bem aberta para entender esses processos e conseguir evoluir.